Bom. Oi, professor. A Base Nacional Comum Curricular e a flexibilização curricular do ensino médio trazem mudança do paradigma no ensino fundamental e médio. Em sua opinião, quais são os novos desafios na formação do linguista ou do licenciado em letras? Bom, eu diria que a Base Nacional Curricular, na verdade, ainda não está pronta. Então, nós não podemos saber exatamente quais serão as mudanças de paradigma que nós teremos no ensino fundamental e médio. No entanto, eu acho que posso discutir alguns desses desafios. Bom, eu acho que nós temos hoje dois grandes desafios. O primeiro desafio é reabilitar o ensino de literatura. Quando eu comecei a dar aula, eu tinha 19 anos, e neste ano eu faço, agora em outubro, 70 anos. Portanto, faz 51 anos que eu sou professor. Quando eu comecei a dar aula, quando eu tinha 19 anos, nós tínhamos que dar aula de língua portuguesa na quinta, sexta, sétima e oitava série. E, na verdade, quando eu comecei, eram primeira, segunda, terceira e quarta série de ginásio. Depois que mudou para quinta, sexta, sétima, oitava série. E depois nós tínhamos que dar aula de literatura e de língua no ensino médio. Bom, o que era o programa de literatura? O programa de literatura era assim, você tinha que dar aula de toda a literatura, de toda a história da literatura, começando na literatura medieval e terminando na literatura moderna. E daí você tinha que dar aula de todas as coisas, você mandava ler alguns textos, mas era fundamentalmente de história literária. Hoje, acho que eu não sei se cabe dar um curso de história literária nos mesmos modos que nós dávamos um curso de história literária. Mas talvez seja necessário partir de alguns temas importantes para os alunos, como, por exemplo, o amor, a amizade, etc. E pegar, a partir de textos de que eles gostem, como, por exemplo, texto de música popular, como se expressa o amor, a amizade, e, ao mesmo tempo, levantar como esses temas eram tratados em diferentes momentos da história literária, da nossa literatura. Porque, veja, as pessoas dizem, não é possível dar Camões hoje. No entanto, as pessoas ouvem Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, cantado pelo Renato Russo, que canta isso, e ainda gosto disso, o que significa que o problema não é a poesia de Camões, é a forma como nós estamos mostrando essa questão. E por que eu acho que esse é um desafio? Porque deixar de lado a literatura é deixar de lado um elemento importante que condensa todas os modos de sentir, os modos de interagir, os modos de dizer da nossa cultura. Quer dizer, na medida em que nós, digamos, não estudamos, não lemos Machado de Assis, nós não vemos como que se manifestavam as relações de poder durante o Segundo Império e como era a classe dominante do Segundo Império, por exemplo. Então, isso para mim é alguma coisa extremamente importante e é uma coisa que precisa ser feita. Bom, mas nós temos um segundo desafio muito importante, que é ensinar as linguagens que são chamadas
de multimídia ou o que é a multimídia? São os conteúdos expressos por diferentes linguagens ao mesmo tempo. Embora nós sejamos professores principalmente da linguagem verbal, nós não podemos nos esquecer que hoje nós temos, principalmente na internet, uma manifestação de textos. Os textos se manifestam por múltiplas linguagens, o visual junto com o verbal, às vezes em oposição o visual e o verbal. Ora, um professor de língua portuguesa é um professor que tem que se dedicar a levar o aluno a perceber a magia da linguagem. E, portanto, nisso nós não temos muita diferença do que tinha um professor. Eu tenho que levar o aluno a se encantar com a beleza da linguagem, a querer se expressar de uma maneira cada vez mais adequada, cada vez mais precisa, cada vez mais criativa. E é interessante, por exemplo, me perguntam, eu preciso ensinar gramática? Sim, eu preciso ensinar gramática, mas eu preciso ensinar gramática não para ele aprender gramática, é para ele depois, de um lado, ser capaz de expor com precisão e com fineza aquilo que ele quer expor, e de outro lado, que ele seja capaz de violar intencionalmente as regras da gramática para dizer de maneira criativa alguma coisa que ele quer dizer. Veja então que eu não sei se nós temos, no fundo, são desafios novos, porque nós estamos num tempo de baixa da literatura, nós estamos num tempo em que a internet explodiu, trazendo novas textualidades, e essas novas textualidades apresentam novos desafios para nós, mas nós estamos diante de uma coisa antiga que sempre a escola precisou fazer, é ensinar a beleza do conhecimento, atrair o aluno para ter curiosidade para essa coisa fantástica que é o conhecimento, e o conhecimento das línguas. Conhecer uma língua é conhecer o homem que fala essa língua, o ser humano que fala essa língua. Porque uma língua é uma maneira de perceber o mundo, é uma maneira de categorizar o mundo, e isso é o nosso desafio. E, de repente, nós estamos num momento em que a escola se encontra, os alunos estão muito apáticos. E, às vezes, até no curso superior de letras, eu vejo que os alunos estão muito apáticos. E é preciso resgatar o papel que a escola tem que ter na sociedade. Ontem eu vi a manchete da Folha de São Paulo, trazia na primeira página uma questão sobre a violência na escola. Para mim isso é uma tristeza muito grande, ver que há esse problema de violência contra os professores ou entre os alunos, porque a escola tem que ter um papel significativo, um papel importante, e cabe a nós resgatar esse papel. Nós somos professores, a Cília Meirelles, e sobre isso eu vou falar à tarde, num poema que se chama Romance das Palavras Aéreas, do Romanceiro em Confidências, a liberdade das almas, ai, com letras se elabora. E é verdade, porque na medida em que eu sou mais capaz da linguagem, eu sou mais capaz de perceber que eu posso criar novos mundos, porque esses novos mundos eu crio com a linguagem. E é isso, nós somos professores, não de ortografia, não de concordância, nós somos professores da liberdade das almas. Isso é o que tem que ser, esse é o nosso grande desafio. Muito bom. Professor, aproveitando uma das suas respostas, até a pergunta do João, o senhor é a favor dos clássicos na aula de
o professor levar o clássico da literatura para a sala de aula? Eu sou. Na verdade, eu fico me perguntando às vezes, por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais disseram com muita razão que eu aprendo a linguagem aprendendo os gêneros do discurso. E é verdade, porque eu falo por gêneros e, portanto, eu preciso aprender gêneros. Ora, isso trouxe uma perversão para a escola e não um ganho, porque o gênero do discurso virou a análise sintática do nosso tempo. O que a pessoa faz? Bom, nós vamos estudar bula de remédio. Mas alguém precisa estudar bula de remédio algum dia. Você bate o olho numa bula de remédio e aprende o que é uma bula de remédio para todos sempre. Bom, a escola precisa estudar gêneros realmente significativos. O romance, a poesia lírica, a poesia épica, o editorial de jornal, esses gêneros que são aqueles gêneros realmente significativos. E, portanto, como a literatura, por sua vez, condensa todos os modos de sentir, toda a cultura de uma nação, eu sou sempre a favor de nós repensar, recolocarmos os clássicos da escola, depende da forma como nós vamos recolocar os clássicos da escola. Isso, mas também não tem medo da tecnologia. Né? Também não. Nós não podemos ter medo da tecnologia. Por exemplo, embora eu seja muito menos hábil que, por exemplo, eu fico pensando agora na terceira geração, embora eu não tenha netos, eu tenho sobrinhos netos, então eu sou muito menos hábil que eles para digitar num celular, para usar um celular com todas as possibilidades que tem um celular, etc. Mas acho que nós temos que introduzir a tecnologia na escola, mas não porque também eu tenho um fetiche com a tecnologia, acho que a tecnologia vai salvar a escola. Não, o que vai salvar a escola é aprender o segredo da linguagem. Agora, a tecnologia é um meio de levar os jovens a esse... E, por outro lado, eu fico fascinado com as possibilidades da tecnologia. Outro dia, o São Google, porque São Google, é um santo, né? Eu queria usar um exemplo do Gargantua de Rabelais, num texto que eu estava escrevendo. Bom, Gargantua é do século XVI, portanto, nada mais antigo do que um texto do século XVI. E, bom, eu acho o texto do livro, que eu tinha marcado uma vez que eu tinha lido Gargantua, e vejo lá assim: eu bebo porque é líquido. Se eu não bebesse, eu morreria, porque a alma vive no líquido. E aí tinha uma nota da pessoa que organizou o texto, dizendo que o texto que isso era uma citação de Santo Agostinho. Eu disse, que coisa interessante. Eu acho que não existe a citação disso. Santo Agostinho não diz isso. E aí fiquei pensando, bom, mas como que eu vou achar uma coisa dessa? A obra de Santo Agostinho é vastíssima. Como é que eu vou descobrir isso? Bom, primeiro imaginei, como é que será que eu diria isso em latim? Eu digo assim, in anima, em líquido, anima vivet. Acho que é isso que eu diria em latim. Pus no Google isso, apareceu o texto em latim. Só que não era de Santo Agostinho, era do pseudo Agostinho, quer dizer, foi um texto falsamente atribuído a Santo Agostinho. E era um texto maravilhoso, porque era um texto que, como a pessoa naquela época achava que quando esgotava o sangue a pessoa morria, então dizia, a alma vive no líquido, que era o sangue. É um texto maravilhoso para você ver as concepções de cada época, etc. Então, nós não podemos desprezar a tecnologia de jeito nenhum. Você acha coisas assim
você não acharia jamais com os mecanismos de busca, e isso cria assim fantásticos. Por exemplo, eu tinha certeza de que a tradução automática era uma coisa impossível, porque eu diria, nunca nós vamos fazer uma máquina que seja capaz de perceber a metáfora, a ironia, o paradoxo, etc. Então, no entanto, o que as pessoas de tradução automática fizeram? Enormes bancos de dados, onde os contextos aparecem, o que significa que nós estamos vendo um desenvolvimento das possibilidades de tradução. Ainda, é claro, a tradução feita por computador é muito imperfeita, eu não estou dizendo, mas ela está melhorando e nós vamos chegar um dia perto do que um ser humano é capaz de fazer. Eu vi uma pessoa dizendo que os tradutores vão desaparecer, porque nós vamos ter uma maquininha que vai nos permitir falar na nossa língua com uma pessoa de outra língua, e ela faz a tradução imediatamente e nós recebemos a tradução. Bom, nesse momento poderia dizer, e o curso de letras então vai desaparecer? Não, o curso de letras vai ganhar dignidade, porque aí nós vamos descrever a linguagem sem preocupação de aprender língua, nós vamos chegar no verdadeiro papel que nos dignifica.